Já parou para pensar que não aprendemos todos da mesma forma? E que mesmo que tentamos, não teremos o mesmo desenvolvimento de uma forma geral? Isso se dá porque existem diversas inteligências e que cada um vai desenvolver-se de acordo com a sua inteligência. Um professor e pesquisador da educação da Faculdade de Harvard, o nome dele Gardner, ele desenvolveu uma teoria que se chama inteligências múltiplas. Essa teoria veio de encontro aos testes de QI, que já são utilizados há bastante tempo. Ele foi observando que esses testes de QI levavam em consideração apenas um tipo de inteligência e determinava se a pessoa era inteligente ou não, de acordo apenas com um tipo de aspecto. Esse teste de QI, ele foi elaborado em cima dos aspectos de raciocínio lógico, porque consideravam na época que eram os aspectos que mais diferenciavam a inteligência, muito mais do que aspectos de linguística, por exemplo, de conhecimentos gerais. Mas o Gardner, ele vem dizer que não é apenas esse tipo de inteligência que vai determinar se a pessoa é inteligente ou não, ou mais inteligente do que a outra. Porque cada ser humano tem um tipo de inteligência. Dentro daquilo que ele chama de inteligências múltiplas, ele denominou alguns tipos de inteligência. Algumas delas vão de acordo com aquilo que a gente já está habituado a considerar como inteligente, como raciocínio lógico, aquela pessoa que sabe fazer contas, que entende, que se dá bem em realidades de escola. Também tem relacionado à linguística, aqueles que sabem falar bem, interagir bem com a língua, aprender novas línguas. Tem várias outras inteligências, como a naturalistas, que tem a ver com as questões de natureza, aqueles que compreendem esse funcionamento do universo. Questões musical, a inteligência musical, que demonstra uma determinada inteligência para ritmo, notas. Também temos a inteligência espacial, que vai relacionar tudo aquilo que é a noção visual do espaço, aquilo que a pessoa consegue identificar visualmente. Isso envolve até realidades de tecnologia. Temos as inteligências corporal sinestética, que são aquelas pessoas que se desenvolvem muito bem no seu corpo, que demonstram uma inteligência corporal. Temos também a inteligência inter e intrapessoal, aqueles que sabem se relacionar com o outro, que entende o outro e que se entende, que conseguem compreender o mundo por meio desse aspecto. Falei muito rapidinho sobre as inteligências, mas elas são muito mais elaboradas e conseguimos entender elas muito melhor. Entretanto, o que eu quero trazer aqui é a atenção para podermos levar em consideração essas diferentes inteligências, essas múltiplas inteligências, que muitas vezes nós obrigamos o nosso filho a ter determinado desenvolvimento similar ou parecido ou igual a alguma outra criança, e não levando em consideração as suas características pessoais. Mas isso não quer dizer que não seja importante explorar e estimular todas essas inteligências. Mas precisamos ter essa atenção e valorizar o tipo de desenvolvimento do nosso filho. Mas para isso, precisamos também conhecê-lo, observá-lo, ver qual é a forma que ele se manifesta, qual inteligência nele se destaca mais. Porque vai ser por meio dessa inteligência que ele também vai conseguir desenvolver as outras inteligências, outros conteúdos diferentes daquilo especificamente relacionado à sua inteligência. Por exemplo, para ficar mais claro, vamos pensar em algumas situações e pessoas. O Pelé, um grande jogador com a sua história, assim como outros grandes jogadores que temos até mais agora da nossa atualidade, são pessoas que nitidamente demonstram uma inteligência corporal sinestética, um controle e um domínio do seu corpo, do seu movimento, um conhecimento das suas potencialidades corporais. Isso tudo faz parte dessa inteligência corporal sinestética diante de todos os seus movimentos corporais, de como consegue utilizar tudo isso para um bom desenvolvimento, para alcançar um determinado objetivo. Isso não quer dizer que não exista outras inteligências em grandes jogadores, mas essa é algo que se destaca na vida dessa pessoa. Assim como grandes cientistas
se destacam na inteligência naturalista, né, ou na inteligência lógica matemática. Por quê? Porque tem essa inteligência como uma capacidade muito mais aberta para explorar a sua vida, as suas potencialidades e o próprio mundo. Então ele vai se destacar nessa inteligência. E geralmente, grandes gênios não são gênios em todas as áreas, né? Grandes cientistas não foram grandes jogadores de futebol. Assim como grandes jogadores de futebol também não foram grandes cientistas. Existem apenas diferentes inteligências. E o que o Gardner vem trazer é justamente essa valorização que precisamos ter e esse entendimento da inteligência no âmbito global da pessoa, né? Não apenas como uma capacidade de fazer contas ou de aprender línguas, mas uma inteligência que pode ser desenvolvida em todos os aspectos da pessoa humana. E essa realidade mesmo dos jogadores de futebol, do próprio futebol, podemos pensar também o quanto isso está relacionado aos estímulos que recebemos. E por isso é importante estarmos atentos às oportunidades e aos estímulos que oferecemos aos nossos filhos. Vamos pensar, por que no nosso país, aqui no Brasil, temos grandes jogadores, temos muitos jogadores de futebol? Porque no nosso país isso é estimulado, isso faz parte do convívio das crianças, faz parte do convívio social, esse tipo de habilidade. Então as crianças, elas já crescem com esse tipo de convívio desse determinado esporte, diferente, por exemplo, de um basquete mais característico de outros países. Não significa que não tenhamos jogadores de basquete no Brasil, mas se a gente for falar da quantidade e da qualidade desses jogadores, é bem diferente, justamente pela essa oportunidade e esse estímulo muito mais desenvolvido, muito mais explorado para o futebol no Brasil. Outro exemplo que nos ajuda a entender essa realidade das inteligências múltiplas é pensar o porquê que geralmente filhos de músicos se tornam grandes músicos também. Se formos parar para pensar e analisar, né, as famílias de músicos que temos em nosso país, de uma forma geral, aqui trazendo para a nossa realidade, para o Brasil, vamos observar que na maioria dos casos, os filhos também se tornam músicos. E aí precisamos pensar, qual o motivo que faz isso acontecer? Simplesmente porque a criança ela já nasce e antes mesmo do seu nascimento, já na sua gestação, ela já possui contato com esse determinado estímulo, com a inteligência musical, e aquilo ali já vai sendo estimulado e já vai fazendo parte do seu repertório cerebral. Conforme nós vamos estimulando os nossos filhos numa determinada área, ele vai fazendo sinapses dessas conexões, dessa realidade, dessa inteligência. Então, uma criança que nasce em uma família de músicos, ela vai construir muitas sinapses musicais relacionadas à música, as experiências dela também afetivas, sociais, todas envolvidas no âmbito musical. Isso vai fazer com que ela guarde isso e que ela vá sendo estimulada e vai crescendo com esse estímulo e muito provavelmente se torne um grande músico, uma grande música. E uma coisa muito, muito, muito importante da gente compreender enquanto família, enquanto pais, é compreender que tudo aquilo que a gente oferece para o nosso filho nessa primeira infância, nos primeiros anos deles, vai fazer total diferença para aquilo que ele vai ser no futuro. Por quê? Porque, de acordo com a ciência, com a neurociência, existe uma poda cerebral que acontece no final dessa primeira infância, que é como se fosse uma seleção, né? Uma seleção do nosso próprio cérebro que vai podando algumas sinapses e vai permanecendo com outras. Isso não é algo ruim, pelo contrário, isso é algo que permite um aprimoramento daquelas habilidades que vão permanecer. Mas se a criança ela teve poucos estímulos e tem poucas ramificações cerebrais, quando essa poda acontecer, que vai acontecer
em todas as pessoas, em todos os seres humanos, cientificamente comprovado, depois desta poda, o que vai sobrar é muito menor do que uma criança que teve muitos estímulos e tem muitas ramificações cerebrais e depois da poda vai permanecer com um quantitativo de sinapses, de conexões muito favoráveis em seu cérebro. E isso vai ajudar com que essa criança possa não só desenvolver uma inteligência, aquela que, claro, é mais estimulada, é mais da sua realidade, mas todas as outras que também foram estimuladas na sua infância. É claro que uma ou duas irão se destacar, mas isso não significa que ela não terá grandes habilidades também em outras áreas de conhecimento, em outras inteligências. Por isso é importante para nós, pais, nesse tempo principalmente dos nossos filhos pequenos, dos nossos recém-nascidos, meses, primeiros anos, darmos todas as possibilidades e oferecermos diferentes possibilidades de interações, de estímulos musicais, de conhecimento de mundo, de natureza, conhecimento da língua, possibilidades de contato com outras línguas, de raciocínio lógico, porque isso é o que vai determinar se a criança vai permanecer ou não com tais inteligências. Porque se ela não teve antes estímulos ou teve muito pouco, de forma que não é relevante, e o que não é relevante é justamente o que vai ser podado nesse período, ela simplesmente vai ter mais dificuldade durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento para desenvolver alguma área, né? Quando chegar, por exemplo, na escola ou na vida adulta que precisar compreender diferentes contas, diferentes raciocínios lógicos matemáticos, mesmo que aquela inteligência não seja a inteligência particular dela, se ela teve contato com isso, ela vai ter mais facilidade do que aqueles que não tiveram contato. Então, hoje, quando a gente pensa no desenvolvimento do nosso filho e queremos tentar garantir o melhor possível, nós, eu e você, não podemos, por exemplo, determinar como vai acontecer essa poda cerebral. Não podemos e não temos esse controle diante dos neurônios do nosso filho de determinar quais ramificações do cérebro dessa criança vai ser podada e qual vai permanecer e vai ser aprimorada. Mas o que nós podemos e devemos hoje, e é a nossa responsabilidade, é oferecer agora tudo aquilo que podemos para que essa criança, no seu tempo, o seu próprio cérebro possa decidir aquilo que é mais significativo, aquilo que é mais relevante, aquilo que vai ser podado, aquilo que vai permanecer, para que ela possa se desenvolver bem, para que ela possa ter uma vida feliz, uma vida, né, com muitas possibilidades.